elevar o teu nível de consciência sobre os investimentos. Aqui a gente já falou sobre estratégias de longo prazo, estratégias de curto prazo. Já falamos sobre diferentes tipos de mercados, como o mercado de opções, como o mercado de ações. A gente já tratou de basicamente tudo que é relacionado ao assunto finanças, né? E aí, gente, eu estou num processo muito focado da gente realmente tirar as pessoas da inércia dos investimentos. A gente vai acabar mais um ano aqui, o ano de 2022, e eu não vou descansar, eu não vou ficar tranquilo enquanto eu não souber que eu fiz um conteúdo que conectou com você, que precisa sair do zero, precisa sair da poupança, precisa entender sobre investimentos, mas tem dúvida, acha que as tuas dúvidas elas não são relevantes, ninguém tem paciência de escutar as tuas dúvidas. Eu sou essa pessoa, eu sou apaixonado por finanças, eu sou analista, tenho mais de 35 mil alunos, mas tudo isso aqui começou porque eu não tinha com quem falar sobre investimentos e eu comecei a falar na internet. Então, eu separei aqui todas as perguntas feitas hoje na minha caixinha do Instagram e aproveita, se você ainda não me segue lá no Instagram, é o @tiulio, e eu escrevi, tive trabalho de começar essa aula aqui 1 hora atrás, escrevi pergunta por pergunta, da maneira mais fácil e didática que eu poderia trazer esse conteúdo. Então, a gente vai responder aqui, eu vou te direcionar naquilo que eu sei, naquilo que eu não sei, eu vou explicar aonde você consegue essas informações. O importante é que você já comece dando um like nesse vídeo para mostrar que você está apoiando essa live, e você também se inscreva nesse canal aqui, aproveitando que toda terça, quinta e sábado tem conteúdo novo de altíssima qualidade para todo mundo que quer aprender a investir por conta própria, né? Porque essa é a grande ideia por trás do meu canal. Não fique pagando altas taxas, não fique pagando altos custos, aprenda a fazer por conta própria, porque não é tão difícil assim. Quem vai se beneficiar mais com isso é você, porque você acaba pagando de 2 a 3% ao ano de custos por não saber fazer por conta própria. E se você aumenta os seus rendimentos em 2, 3% ao ano, você está num caminho muito, muito próspero para você começar a fazer o teu dinheiro multiplicar muito rápido, beleza? Então, vou começar com essa dúvida aqui, ó. Fiquei muito feliz com ela, porque significa que tem jovens começando a investir, e eu vou compartilhar com vocês ao máximo aqui as informações que eu tenho através dessa minha segunda tela, tá? Então, já fica aqui já para você ir anotando aí, pergunta por pergunta, a minha resposta, e aí no final a gente vai fazer um mini resumo, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, da primeira pergunta de tenho 12 anos e queria começar a investir para o futuro, por onde começo? Gosto de psicologia. Então, eu sugiro que você veja a playlist da carteira da Olivia, que é a minha filha. Esse é um conteúdo que a gente faz toda terça-feira aqui no canal, tá? Deixa eu botar um zoom maior aqui, para ficar melhor a visualização para quem está com algum tipo de dificuldade, tá? Então, dentro da carteira da Olivia, você vai entender, primeiramente, como é que funciona o dia a dia de você gerenciar uma carteira de investimentos. No primeiro episódio, eu ensino como um menor de idade abre conta e investe, beleza? Um outro ponto que eu quero tocar aqui, que você falou, é que você gosta de psicologia, tá? E investimentos é igual a psicologia. Para mim, essa é a principal matéria. Por quê? Porque a parte técnica ela vai representar de 15% a 20% de todo o teu resultado. Mas a maneira que você gerencia as suas emoções é o grande segredo dos investimentos, tá? E aqui eu vou sugerir já um livro para você ler, que é Pense Rápido. Assim, ó. Rápido, devagar, 2 formas de pensar. Lê esse livro aqui, ele vai te ajudar também. Outro livro que vai te ajudar é Segredos da Mente Milionária. Qual que é o grande entendimento que você precisa ter já na tua idade, né? Dinheiro é igual a liberdade.
E investir é igual a comprar tempo. Beleza? Se você entender isso aqui já com a tua idade, cara, tu já vai estar gigante na frente dos outros, beleza? Eu não vou ficar enchendo linguiça aqui nesse conteúdo, pessoal, porque eu quero que ele seja bastante direto e objetivo aí para todo mundo que quer realmente ter resultado. Então, por isso que eu vou ser o mais célere possível aqui no que eu posso, tá? Segunda pergunta é o seguinte: tenho 9 mil dólares, 9 mil reais em VNQ e mandei mais 3 mil. O que comprar? QQQ, SPY ou bonds, tá? Então, quando aparecer esse tipo de pergunta aqui hoje, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou explicar o que significam esses 4 números, eu vou explicar como é que você investe para os Estados Unidos, e aí eu vou responder a pergunta, tá? O VNQ, ele é igual a um ETF de REITs, tá? Diversificado. O que é um ETF? É um fundo passivo de baixo custo que está diversificado e negocia como uma ação, beleza? Então, isso que é um ETF. O que é um REIT? É um Real Estate Investment Trust, que é muito parecido, primo de um fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário, ativo, que investe no setor imobiliário. Bom? E aí, agora a gente vai responder outras questões, né? O que é o QQQ? Ele é um ETF que investe nas empresas de tecnologia mais relevantes dos Estados Unidos. O que é o SPY? É um ETF que investe nas 500 empresas mais relevantes do ISEA. O que é bonds? É renda fixa americana, tá bom? Vamos aqui, ó, como investir nesses ativos? Tem que abrir conta numa corretora americana. Quais as corretoras americanas que eu sugiro? Avenue, Charles Schwab. Tá bom, beleza? O que ficou aqui? Beleza. VNQ menos arriscado do que QQQ, beleza? QQQ, VNQ mais arriscado do que SPY, SPY mais arriscado que bonds, teoricamente, tá? Risco no mercado financeiro é igual a quê? Volatilidade, que é igual sobe e desce. Bom? Tá ficando claro isso aqui para vocês, pessoal? Eu acho que tá sendo a primeira vez assim que eu estou parando realmente para explicar tintim por tintim das coisas. Quais são os 3 princípios básicos, né? Básicos. Se olhar ao investir. Tem que ter diversificação, tem que ter baixo custo e alta liquidez. Beleza? Então, eu vou focar aqui um pouco mais, já que a gente falou várias vezes em ETF. O que é um ETF, né? ETF significa Exchange Traded Funds. Então, a ideia é basicamente o seguinte: imagina que você tem que tomar todo dia um comprimido de vitamina A, um comprimido de vitamina B,
um comprimido de vitamina C, um comprimido de vitamina D, comprimido de vitamina E, cálcio, zinco, ferro, ômega 3, um monte de comprimido. Esse é um saco isso, né? Agora imagina que você pode tomar em um comprimido todas essas vitaminas e minerais. Isso aí existe, é o Centrum, é o Mega Man. Então, o ETF é como se fosse o centro do mercado financeiro. Ali, você pode ter diversos ativos e, com isso, você consegue alcançar diversificação, baixo custo e alta liquidez. Tá bom? Se você quiser pesquisar informações sobre esses ativos aí que a gente acabou de falar, eu sugiro que você faça o seguinte, venha nesse site aqui, ó, que é gratuito, é o Yahoo Finance, tá? Você vai clicar aqui, ó, no primeiro link. E aqui, ó, a gente pode botar o VNQ, que foi o ativo aí que ele falou, tá? Então, tá, é o Vanguard, que é uma empresa de investimentos muito sólida, tá? Ela que fornece esse fundo, mas o dinheiro, ele é seu, não tá no nome dela, tá no teu nome, tá? E aqui vai aparecer coisas em inglês, mas é basicamente as características desse fundo, tá? Se você não tiver algum problema muito sério cognitivo, você vai entender que você pode fazer um copy e aí você cola no tradutor, tá? Você vem aqui, ó. Eu vou passar essa live aqui toda falando para quem não é preguiçoso, tá bom? Então, olha só, eu copiei e colei aqui e ele dá o texto certinho, tá? Nem vou parar para ler o que está escrito. O importante é que você entenda que todos os ETFs eles têm aqui essa parte de holdings, e aí você tem price earnings, que é o preço sobre lucro, tá? 26 vezes, ou seja, se em 26 anos os lucros do VNQ estiverem estáveis, você vai retornar o teu dinheiro em 26 anos, ou seja, vai dar um retorno de menos de 4% em dólar ao ano, tá? Eu acho que isso é caro. Aqui tem os 10 principais ativos que você tem dentro do VNQ, tá? Então você vê aqui, ó, American Tower, Prologis, Crown Castle, Equinix, Public Storage, são todas empresas que fazem parte dessa seleção, tá bom? Então, é isso que é o VNQ. O QQQ é um outro ETF administrado pela Invesco, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, essas mesmas relações, vamos aqui em holdings, né? Então, a gente vê, quando a gente coloca aqui holdings, preço sobre lucro é de 22 vezes. Você também pode olhar o preço sobre book, que é o patrimônio líquido, quase 8,9 vezes, isso não é bom. Aqui a gente tem as 10 principais posições dentro do QQQ, e você pode comprar o QQQ aqui no Brasil, diretamente de uma corretora aqui no Brasil, tá? Através do ticker NASD11, beleza? Vamos aqui, ó, SPY, então é um outro ETF. Se você quiser comprar o SPY no Brasil, é só você comprar o IVVB11, tá bom? Aqui a gente vê que a relação de preço sobre o lucro é de 18 vezes, relação de preço sobre o patrimônio líquido é de 4,42 vezes, e aqui a gente tem os 10 ativos que representam 27% desse capital. Então você vê que a Apple representa 5,9%, Microsoft representa 5,6% e assim por diante. É assim que a gente consegue ter a diversificação e ter noção dessa diversificação para o produto. Beleza? Vamos, então, voltar aqui para a pergunta, que é o seguinte: o que comprar com esses 3 mil a mais, tá? Eu sugiro que você compre o QQQ nesse caso, tá? Por quê? Porque se o mercado ele retornar, e a gente fez na semana passada um episódio aqui da máquina de ganhos que a gente mostra qual que é o retorno esperado para o SP500 quando tem uma queda de mais de 15%.
Então, se a gente for aqui no QQQ, a gente vai ver que esse ano, a rentabilidade do QQQ é de basicamente menos 35%, tá? Menos 35%. Então, isso realmente mostra uma grande mesmo oportunidade de investimentos, tá? Então, se você tem paciência, eu sugiro que você compre atualmente o QQQ, beleza? Então, respondida a pergunta aqui, ó, vamos aqui responder essa questão, que é a questão número 3. Vamos abrir de novo aqui a nossa planilha para a gente responder a questão número 3. Deixa eu botar isso aqui, ó, em amarelo, só para a gente marcar com clareza onde que a gente está. Então, a pergunta é a seguinte: montar uma estratégia conservadora na prática, aportar R$450 por mês durante 10 anos, tá? Então, galera, eu sugiro aqui 3 tipos de perfis básicos, tá? Então, a gente tem o conservador, a gente tem o moderado e a gente tem o agressivo, tá? E a gente acaba dividindo esse pessoal em renda fixa e renda variável. E aí você pode botar assim, ó, quem é conservador vai ter 75% em renda fixa, 75% e 25% em renda variável. Se você é moderado, você quer 50-50. E se você é agressivo, você vai ter 25% em renda fixa e 75% em renda variável. Show? E aí, a gente poderia aqui dar algumas alternativas, né? Então, eu vou falar aqui o que é baixo risco em renda fixa. Vamos falar que o Tesouro Selic é isso. Tesouro IPCA até 2035 é isso. CDB pós-fixado. De banco grande, tá? Então, é isso, tá? O que eu sugiro? Baixo risco em renda variável. O BOVA11, o IVVB11, XFIX 11, empresas de beta baixo, tá bom? Então, o que a gente pode trabalhar aqui, né? Qual que foi o histórico de rentabilidade de uma carteira moderada de investimentos? Premissa. Qual que é a premissa? Vamos falar que vai dar 10% ao ano, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu não sei se você conhece essa ferramenta, mas existe uma ferramenta chamada HP 12C, que a gente faz muito rápido esse tipo de cálculo. Então, ó, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu vou pegar R$450 por mês, só que a gente está investindo isso aqui por ano, né? Então, a gente está falando de R$5.400 de pagamento por mês. Eu vou começar com 0. Eu vou ter um rendimento de 10% ao ano e você quer, durante 10 anos, esse investimento, correto? Então, você vai acabar com R$ 86.062,09. Tá bom? Agora, anota aí esse valor, tá? Anota esse valor, R$ 86.062. Por quê? Vamos fingir que a gente está com uns R$ 5.400 de aporte. A gente também vai começar do zero, a gente vai ficar 10 anos investindo,
só que eu vou investir por conta própria, ou seja, eu não vou pagar 2% de administração, eu não vou pagar esses percentuais mais caros, eu vou investir com um percentual de quem investe por conta própria, tá? Ou seja, continua o perfil moderado, a única coisa que eu estou fazendo é economizando em taxas. Então, eu vou ter 12% de taxa de retorno. E aí, só de fazer isso, né, eu já vou para R$94 mil, ou seja, R$8.000 é o que você acaba ganhando ao aprender a investir. E você pode aprender a investir por valores assim muito baixos, coisa de que R$500 por ano, tá? É o exemplo do Invest Club. O Invest Club é completo, ele te fornece as informações para você fazer isso, o passo a passo, o método, e você vai ter essa rentabilidade de mais de 12% ao ano, tá? Eu tenho muita convicção de que é muito factível você fazer isso. É muito fácil você fazer isso e fazer por conta própria vai te entregar um retorno muito maior, tá? Só de rentabilidade você aumenta em 10% o teu retorno fazendo isso e a gente está falando só dos primeiros 10 anos, tá? Então, tá aqui respondida essa questão do que pode gerar, né? De retorno. Então, a estratégia seria você combinar esses ativos dentro desse quadrinho aqui que eu acabei de colocar. Como começar do zero na renda variável, né? Então, você tem alguns passos para começar do zero na renda variável. O primeiro passo é abrir conta na corretora. O segundo passo é aprender a usar uma plataforma. O que é uma plataforma, pessoal? Uma plataforma é algo como isso aqui, ó. Esse aqui é o Profit Chart. É uma plataforma que tem basicamente em todas as corretoras e você pode comprar e vender por aqui, tá? Diretamente. Então, ó, imagina que eu abri aqui essa boleta agora. Imagina que eu vou comprar Banco do Brasil agora, né? Então, eu vou decidir aqui a quantidade, eu vou decidir o preço e eu vou apertar compra. Eu não vou confirmar aqui porque eu não posso operar ao vivo para vocês e o mercado nem está aberto aqui enquanto eu faço essa aula. Mas é esse passo a passo bastante rápido e objetivo. A gente, depois que aprende a usar a plataforma, a gente determina uma estratégia de ação para investir. E aí eu vou aqui abrir algumas possibilidades, né? Pode ser através da análise fundamentalista, que é quando você foca em médio e longo prazo, ou análise gráfica, que eu prefiro para quem quer focar no curto prazo, tá bom? Então, tem mais coisa do que isso? Tem, claro, mas esse aqui é o básico para você começar do zero na renda variável, tá bom? O principal aí é você ter uma estratégia. Então, dentro lá do Invest Club, tem várias estratégias, e aí você tem que entender qual que é o teu perfil de risco, para você saber qual que é a melhor estratégia para você. Não existe melhor estratégia absoluta para todo mundo, tá bom, pessoal? Eu quero te ensinar esse ponto, beleza? Mas olha só, se você quer, e aqui eu não estou fazendo isso, pessoal, para vender nada não, tá? Se você quer aprender do zero, aqui dentro do Invest Club, a gente tem uma série chamada Meu Primeiro Investimento, tá? E aqui, ó, nesse passo a passo, eu te ensino como começar do zero e ter uma estratégia dentro do teu perfil de risco para o mercado de renda variável diretamente aqui do Brasil, tá bom? Se você quer começar no mundo das criptomoedas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Meu Primeiro Investimento Cripto também dentro do Invest Club, tá bom? E aqui você pode aprender como abre conta na corretora, transferir o dinheiro para a corretora, transformar o teu dinheiro em reais para criptomoedas, aprender a comprar, aprender a vender, tá tudo isso nesse passo a passo dentro do Invest Club. Então você pode aprender na renda variável, tanto de cripto quanto na renda variável de ações aqui dentro do Invest Club. Beleza? Agora a gente vai para o próximo ponto,
que é o seguinte: como avaliar empresas para se investir, tá? Fazendo valuation. A gente tem valuations tipo modelo de Gordon, que é o mais simples, ao meu ver, tá? O modelo de contabilidade, né? Contabilidade é um valuation. Tem um que é avaliação relativa. A gente também tem fluxo de caixa descontado, é outro modelo. A gente também tem o EVA, Valuation, tá? E aí, se você quiser se aprofundar nesse assunto, dentro aqui também do Invest Club, a gente tem a série. Deixa eu achar aqui onde é que está essa série. Máquina de ganhos, tá? Dentro da máquina de ganhos, a gente tem uma minissérie de valuation, tá? Então, aqui a gente aprende sobre o modelo de Gordon. Depois, eu ensino a calcular o custo de capital do acionista, custo de capital de terceiros, custo de capital da firma. Isso aqui é um tipo de seleção de ações também. A gente tem... tipos diferentes de valuation, tá? Então, aqui a gente começa essa série. A gente tem aí taxa interna de retorno e valor presente líquido como valuation. A avaliação relativa por múltiplos também. Valuation através do EVA, como eu falei. Valuation através do fluxo de caixa descontado. E por aí vai, beleza? Então, tá aqui entregue também a resposta para isso. Vamos aqui completar com taxa interna de retorno, tá? Isso aqui está sendo, na verdade, uma grande revisão da máquina de ganhos, tá? Posso assinar a sala de opções por um mês para testar? Cara, atualmente não, tá? Para quem não sabe, a gente lançou uma sala de opções. Se você tiver interesse em aprender sobre opções, mas não sabe nem como é que funciona, ao ver a gente fazendo, talvez você aprenda mais rápido, tá? Você investe em ouro? Eu já investi em ouro, mas eu não invisto mais em ouro, tá? Então eu vou aproveitar como investir em ouro. Então, diretamente do Brasil, a gente tem duas alternativas. A primeira é através do ETF Gold 11. ETF Gold 11. Pode ser através do contrato fazer um D. Se você quer diretamente dos Estados Unidos, você pode comprar o ETF IAU, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do histórico do AZ1D. Vai ter um grande histórico. Lembrando que você comprar ouro é uma maneira de dolarizar os teus investimentos, é uma maneira de você descorrelacionar o risco dos teus investimentos, tá? Então, aqui a gente tem o histórico do ouro e a gente vê que ele teve uma mega valorização de 2017 para ali 2020, isso porque a gente teve uma mega valorização do dólar nesse período, tá? Combinado com a valorização do ouro, e a gente está vendo há um certo período, basicamente o topo foi ali em agosto de 2020, a gente já está há 585 dias sem ver uma nova máxima
do ouro, tá? Então, o ouro está no mesmo patamar que ele estava no dia 9 de março de 2020, ou seja, evento pré-Covid, tá bom? Então, essa é uma maneira de você investir no ouro. Se você quiser também ir lá no Yahoo Finance, você pode pesquisar o Yahoo, tá? O Gold 11, ele compra cotas do Yahoo. É muito simples esse produto. Então, ó, iShares é uma provedora de serviços de ETFs, tá? Muito respeitada. A gente pega aqui a variação do Yahoo ao longo dos anos. Você vê que ele se valorizou algo como 20% nos últimos 5 anos. Se a gente pegar aqui as holdings desse ETF, 100% em ouro, tá bom? Desculpa, é isso, tá? Vamos aqui, ó, para outra dúvida. Vamos continuar aqui, ó, com a dúvida número 7 agora. Tem R$ 1.500, como escalar esse valor em 3 meses? Não sei nada de investimentos, tá? Cara, se você está querendo ter ganhos mais rápidos, como escalar, né? Você vai escalar valores de investimentos mais rápido quando você aprender a especular. Tá? O que é especular? Focar em comprar algo por 10 e vender por 20. Você pode fazer dinheiro na alta e na baixa. Beleza? Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Esse próprio indicador aqui, ó. Tá vendo que esse indicador, esse pontilhado, ele vai por baixo do preço quando ele sobe? Então, isso aqui é um indicador chamado Trading Stop, né? É um indicador de tendência. E para mim, esse é o grande segredo aí do mercado, se você quer fazer ganhos rápidos. Então, você está vendo aqui, ó, você comprou nesse patamar de 153, mandou vender em 304. Não foi tão rápido, porque a gente está vendo isso no semanal. Só que a gente pode ver essas coisas em períodos mais curtos, tá? E tem alguns ativos que funcionam melhor, tem outros ativos que funcionam pior para isso. Então, isso aqui é o que eu chamo de ganhos explosivos, tá? Então, aqui na Magazine Luiza, você vê como é que esse pontilhado ele marca bem momentos de vender, ou seja, você vai ganhar quando o ativo cair e você vai ganhar também quando o ativo subir. A gente pode fazer isso em ações, mas a gente também pode fazer isso através das criptomoedas, né? Então, eu acredito que as criptomoedas sejam uma grande oportunidade para quem quer especular, isso porque elas têm grandes tendências bastante rápidas de preço. Então, você pode comprar algo na baixa e vender na alta. Então, aqui, ó, a gente está com um exemplo da Dogecoin. Isso funciona para qualquer ativo. Ó, pontilhado por cima, queda. Você não vai acertar todas, você precisa aprender a lidar com essa frustração. E o segredo aqui é o quê? Você ganhar grande e perder pequeno. Entendeu? Eu tenho uma sala de sinais de opções, eu tenho uma sala de sinais de criptomoedas também, onde eu copio e colo exatamente o que eu estou fazendo para que você possa se inspirar no que eu faço e não precisar ficar com medo de tomar as decisões. Você pode usar essas salas tanto de opções e também cripto, lembrando que são dois produtos diferentes, são duas coisas diferentes, como se fosse... Sabe quando o pai ele está segurando o selim da bicicleta, quando o filho está tirando a rodinha?
e aí ele vai ajudando ali até que ele vai sozinho, eu costumo ver essas duas salas, tanto a de opções quanto a de cripto, como se fossem essa ajuda aí que o papai dá para a criança na hora que ela está aprendendo a andar de bicicleta, tá? Vamos continuar aqui para a próxima dúvida, tá? Vamos aqui só completar essa dúvida. Você pode fazer isso em ações, cripto, opções, basicamente, tá? Veja a sala de sinais cripto e também a de opções. Lembrando que são duas coisas distintas. Beleza? Vamos para a próxima. Tenho 20 mil para Factor Investing. Coloco total ou 2K de cada vez, tá? Primeiro, vamos traduzir aqui o que é o Factor Investing, né? É igual investimento em fatores. Um fator é um risco. No mercado, você é remunerado pelo risco que você assume. O importante é saber quais riscos você quer assumir, tá bom? Então, eu poderia até abrir aqui uma carteira de Factor Investing. Eu vou fazer isso. Eu vou abrir aqui a carteira recomendada do Invest Club, tá? Só para vocês terem noção. E aqui eu acho que vai até casar um pouco com esse exemplo que me pediram. Que, por exemplo, a gente está com 9 carteiras já do Invest Club, porque toda primeira terça-feira do mês eu faço uma nova carteira para o Invest Club. Então a gente fez aqui uma no dia 23 de fevereiro, uma no dia 4 de abril, uma no dia 3 de maio, uma no dia 7 de junho, outra no dia 5 de julho, outra no dia 2 de agosto, outra no dia 6 de setembro, outra no dia 4 de outubro, e agora a gente fez no dia 1º de novembro uma outra, né? Então, basicamente, são essas ações. Quando a gente traz isso para a prática, a gente consegue fazer essa carteira com R$2.000, tá? E a grande questão aqui não é a carteira em si, né? A grande questão é, devo colocar tudo de uma vez só ou devo investir 2.000 de cada vez? Então, essa pergunta tem duas respostas. A racional e matemática. É o quê? Coloca tudo agora. Mas existe uma parte emocional, que é o seguinte: se colocar tudo de uma vez trava emocionalmente, diversifique em quantos meses quiser o plano sair do papel. Basicamente é esse aqui o grande tchan da questão, tá? O que maximiza o teu capital é botar tudo de uma vez só, mas o teu emocional, se ele te trava, faz o que você tem que fazer para botar esse dinheiro para trabalhar, tá bom? Beleza, vamos para a pergunta 9. 300 mil pensando em longo prazo, o que é melhor? Tesouro ou renda variável, tá? Vamos ver aqui se eu tenho algum estudo aleatório, tá? Algum estudo aleatório de retorno de ações. Vamos ver aqui a mentoria Black. Eu tenho uma mentoria só para quem tem mais de 200 mil reais. Não é isso aqui que a gente quer.
Vamos ver se eu tenho algum histórico aqui de retornos para te dar uma ideia. Uma aqui na episódio 47 da Máquina de Ganhos. Então aqui, pessoal, a gente fez algumas estratégias diferentes, tá? Então eu vou pegar uma estratégia de pegar somente o preço sobre o valor patrimonial e calcular isso em small caps. Uma estratégia simples, tá? Então, a gente fez aqui esse estudo durante 10 anos. Então, se você terminou com 34 mil e começou com 10, você teve 247% de retorno, 248% de retorno, né? Então, mais esse valor divididos por 10, você vai ter esse retorno 13,27% aqui com essa estratégia que nem é uma das melhores estratégias que eu conheço, tá? Então vamos guardar esse número aqui, ó, 13,28. Estratégia de renda variável vai me dar 13,28 de rentabilidade. A estratégia renda fixa, vamos dizer que vai dar IPCA mais 6, né? Só que aí a gente tem que pagar imposto de maneira periódica. Vamos dizer que isso aqui vai dar 10% ao ano, tá? Líquido, ambos os retornos. Então, vamos... Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, tá? Então, se eu começo com 300 mil, eu multiplico 1 mais isso, elevado a 10, eu posso fazer essa mesma conta elevado a 20, a gente pode também ter elevado a 30. Então, a gente vê que essa rentabilidade, nos primeiros 10 anos, transforma 300 mil em 1 milhão, em 20 anos em 3 milhões e 600, em 30 anos em 12 milhões. Vamos alterar essa rentabilidade, que a gente vai ver as diferenças, né? Então, quem espera na renda fixa um retorno 3,3% menor, em 10 anos acaba tendo 778 mil, ou seja, uma diferença de 265 mil em 10 anos. Essa diferença vai para 1 milhão e 620 anos. E vai para 7 milhões e 400 em 30 anos, tá? Então, agora a decisão ela está na tua mão, uma vez que você está aqui com dados. Não é nenhuma promessa, tá? Não posso garantir que você vai ter esse retorno, mas a ideia é que você vai ter mais retorno investindo na renda variável do que na renda fixa, porque você está sendo remunerado por esse risco, tá bom?
Beleza. Agora a gente vai para opções, né? Porque muitos não gostam de compra seco, né? Então, assim, o que é compra a seco? Basicamente, quando eu sou titular numa opção do tipo call ou put. Vamos lembrar que é a call, opção que dá o direito de comprar. Put, opção que dá o direito de vender. Eu compro call quando acho que vai subir. Compro put quando acho que vai cair. Se comprar a seco é ruim. É porque o tempo custa nas opções. Quando você compra a seco, é onde o tempo é mais caro. Qual a solução? Pode ser fazer uma operação estruturada. Que é uma operação estruturada? Você combina mais de um ativo. Exemplo de operação estruturada. Trava de alta com call. Trava de baixa com call. Trava de alta com put. Trava de baixa com put. Lançamento perto. Queria dar vários exemplos aqui, tá bom? Chegamos na 10ª pergunta, vamos para a 11ª pergunta. Deixa eu ver aqui quantas perguntas a mais a gente tem. Olha, ficou bastante. Vamos parar de procrastinar nos estudos. Estou com dinheiro para investir e não paro de procrastinar. Você que não tem tempo de estudar, mas quer começar, compre IVVB11 no perfil conservador de risco. Tá? Aí. Se você botar o teu dinheiro no jogo, você vai se interessar pelo assunto. É natural que isso aconteça, tá? Qual o mínimo para o iniciante começar a ganhar algo na renda variável, tá? Se você tem pouco dinheiro, você tem um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte: como eu vou preencher os 3 princípios básicos, pouco dinheiro. Diversificar. Imagina se tiver comprar 30 ações. Baixo custo. Os fundos do banco são caros. Liquidez. Eu nunca
vou investir em algo que demora mais de 3 dias úteis para estar na minha conta. A solução passa por comprar um ETF. Tem ETF baratinho? Tem. Faz. XFIX 11 é um. Alug 11 é outro. NASD 11 é outro. Gold 11 é outro. China 11 é outro. Vamos lá naquele nosso amigo aqui, ó, para a gente entender o que é cada um desses ativos. Então, o XFIX é um ETF de fundos imobiliários, tá? Então, aqui você pode ver um pouco do que acontece com o XFIX 11. Basicamente, ele segue o índice de fundos imobiliários, o IFIX, tá bom? A gente pode botar também o dinheiro no NASD 11, que, como eu falei, é a maneira de você investir em empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Aqui você vai ser sócio de empresas como Apple, Google, Facebook, Nvidia, muitas empresas top aí, tá? A gente tem o Alug 11. O que é o Alug 11? O Alug 11 é a maneira de você comprar imóveis nos Estados Unidos diretamente do Brasil, tá? Então, ó, o Alug 11, ele compra o VNQ, que é aquele fundo de imóveis que a gente viu lá no começo, tá? Eu falei do Gold 11 também, e agora vou falar do China 11. China 11 é a maneira para você comprar a carteira diversificada de ações chinesas, tá? Então, é a maneira de você se expor ao mercado chinês de renda variável diretamente do Brasil, tá? Como é que eu faço para comprar essas coisas? Muito simples. Vem aqui, ó, uma plataforma como o Profit. Se eu botar aqui, ó, XFIX 11, aparece aqui para mim. Se eu colocar Alug 11, também aparece aqui para mim. Se eu colocar NASD 11, também aparece aqui para mim. Ou seja, eu posso comprar esses ativos com valores que começam em menos de R$8, e aí, para eu ganhar dinheiro, isso aqui precisa se valorizar e eu vender, ou seja, realizar esse lucro ali, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Beleza. O dólar cai mais? Vamos dar uma olhada? Dólar futuro. A gente vê que o dólar, se a gente for atrás do princípio das tendências, a gente vê que a gente tem topos descendentes. Então, ele está em tendência de queda. A gente sabe que o mercado ele está andando nesse canal. E aí, a gente tem aqui uma bela de um suporte, né? Então, a gente tem um suporte aqui. Depois, se esse suporte for perdido, a gente tem um outro patamar em 4,90, patamares que a gente já visitou no passado, tá bom? Então, eu acredito que o dólar ele pode cair sim mais, tá? Agora, respostas aqui com base na política. Você acha que terá bloqueio financeiro? Acho que não, tá? Acho que essas pessoas que pensam isso, na verdade, elas são bastante frágeis emocionalmente e estão viajando na maionese. Galera, sobrou aqui uma pergunta, né? Enquanto posso começar a investir em opções a partir de R$50 já dá? Não sei nada. Por onde começar, como começar e quanto investir? Já respondi aqui essa pergunta.
Operações no futuro de cripto com 10 vezes de alavancagem arriscado? Claro, a alavancagem ela acelera os teus ganhos, mas as tuas perdas também. Você compraria alguma varejista para surfar a alta, Magazine Luiza ou lojas americanas? Eu, atualmente, estou recomendando o pessoal comprar Pão de Açúcar, tá? Quero dolarizar, mas não sei onde começar na Bolsa Americana. Alguma dica? Começa lá pelo SPY, tá? Começa pelo SPY. Não aguento mais devolver tudo ao mercado por ganância. Você precisa de um método. Então, galera, acabei aqui de responder todas as perguntas. Acho que essa live aqui ela ficou bastante didática, principalmente para os iniciantes, tá? Todos os ensinamentos que eu fiz aqui, eles são meio que atemporais, tá? Eu tentei falar o máximo possível de conceitos. E se você, mesmo assim, precisa pegar na minha mão, precisa da minha ajuda, eu sugiro que você entre no Invest Club, o link está aqui embaixo. É a nossa comunidade de investidores de médio e longo prazo. Está com um preço ridículo em relação ao valor que gera. Tá? Imagina você começar já com o pé direito, com a experiência de um profissional que está há mais de 20 anos no mercado, já ajudou mais de 35 mil alunos e ama esse assunto. Tá? Então, se você realmente está em dúvida do que fazer, vem aqui para o Invest Club e se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta em 7 dias. Se você gostou desse vídeo, achou que ele ajudou, eu sugiro que você deixe um like nesse vídeo aqui para você mostrar para mim que esse vídeo ele valeu a pena ser feito. Peço também que você se inscreva no canal e você compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, tá? Compartilha com mais de uma pessoa não. Lembrando que esse conteúdo ele é do Invest Club, assim como as outras 48 aulas que a gente já fez lá. Essa aqui vai ficar durante uma semana disponível, depois eu vou fechar essa aula e ela vai ficar somente para os alunos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. É só o começo e deu blay blay. Fui!